Olá, meu nome é Bruno Anselmo Matangrano, eu sou tradutor, já contribuí em diversas produções do Sebo Clepsidra, dentre elas a parceria com a Wish A Morta Apaixonada, de Théophile Gautier, que é um conto vampírico, e ao qual se somam outros contos de autoria de Théophile Gautier. Traduzi e prefaciei também o Nosferatu, de Hugues Shelton. Então, em geral, eu cuido da parte dos projetos que envolvem alguma autoria francesa para a editora Sebo Clepsidra, dentre outras editoras, obviamente. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a minha contribuição na grandiosa antologia do vampiro literário, que está com campanha aberta agora, até o dia 28 de novembro, para a sua segunda edição. E essa antologia conta, além do prefácio que eu também assino, com duas das minhas traduções. A tradução da peça O Vampiro, de Charles Nodier, e a peça também chamada Vampiro, de Eugène Scribe e Meleville. Eu queria conversar um pouquinho então com vocês sobre essas duas peças que retomam o texto de Polidori e mostram muito de como foi a recepção desse texto na França, mas também como, a partir da França, eles ganharam outros espaços, principalmente espaços anglófonos, o que é engraçado, porque a peça do Nodier serviu como inspiração para outras peças de língua inglesa, mas também para o espaço italiano, com a peça do Taglioni, que também faz parte dessa antologia que nós estamos promovendo agora. Então, quando o conto O Vampiro, do Polidori, é publicado, ainda sobre a autoria com a suposta autoria de Byron, ele é logo traduzido por francês. E assim que ele é traduzido para o francês, um escritor jovem e muito representativo da época, que era o Charles Nodier, faz uma resenha extremamente favorável ao livro, ao conto, e faz o que vai ser uma espécie de autopropaganda, talvez já pensando que ele viria a fazer uma adaptação daquela peça um ano depois. Mas antes que o texto de Nodier ganhasse os palcos, um, um romance, considerado o primeiro romance vampírico de língua francesa e um dos primeiros, de modo geral, né, e o mais antigo que sobrou até nós, é publicado. Se chama Lord Ruthven ou Os Vampiros, de Cyprien Bérard, que é um romance que foi falsamente atribuído a Nodier. Então a história se repete, né? O conto que havia sido falsamente atribuído a Byron foi falsamente atribuído a Nodier, que, assim como Byron, é muito mais famoso do que seu verdadeiro autor. E esse romance, ele propõe uma continuação ao conto do Polidori. Então, em vez de ser uma releitura, como vai acontecer com as peças das quais eu vou falar logo mais, ele vai fazer essa continuação, mostrando o que Ruthven faz depois que escapa de Aubrey, né? Qual foi as suas aventuras. E ele vai circular a Europa inteira, fazer uma espécie de grand tour, né? Uma grande viagem pela Europa, seduzindo moças e causando grande destruição. Esse romance é bastante longo, ele não faz parte da nossa antologia, mas ele é importante para mostrar esse primeiro momento da recepção do conto do Polidori, como ele chegou na França, como ele repercutiu na França, para além da resenha do próprio Nodier, e essa história engraçada de ter essas falsas autorias, essa atribuição sistemática de falsas autorias. Né? E é claro que eu vou falar em detalhes sobre tudo isso na versão expandida do prefácio. No prefácio da primeira edição, eu já faço um panorama sobre o que é o vampiro, como ele surgiu enquanto figura literária, né? Relaciono ele com outras figuras mitológicas, faço um mapeamento de como ele se constituiu como figura literária a partir do folclore do leste europeu, como ele chega no ocidente e como a partir da poesia ele vai se desenvolvendo, surgindo, sendo incorporado pela prosa e pelo teatro, com bastante ênfase no teatro e na forma como ele se difundiu pela Europa,
reunindo as características que hoje a gente conhece, que são sistematicamente atribuídas aos vampiros, mas que inicialmente não eram óbvias, né? O vampiro, por exemplo, durante o século XIX quase inteiro, ele era imune ao sol, ele não necessariamente tinha presas. Então, há uma série de características que vão sendo atribuídas pouco a pouco. E o conto do Polidori é justamente o primeiro a trazer essa figura do vampiro como nobre sedutor, que vai se infiltrar na alta sociedade europeia para seduzir donzelas e causar a ruína de herdeiros, né? Mas o conto do Polidori não teria alcançado o imenso sucesso, a imensa expansão, se não fossem essa recepção francesa. Primeiro com o romance do Cyprien Bérard e depois com a peça do Nodier. Essa peça do Nodier, escrita em parceria com dois amigos, Pierre-François Adolphe Carmouche e Achille-François Geoffroy d'Aubin, são dois dramaturgos da época, mas sem dúvida não tão conhecidos quanto Charles Nodier. Esse trio vai fazer esse O Vampiro melodrama, subintitulado Um Melodrama, no ano seguinte à publicação do conto, então em 1820, e esse texto ele muda muita coisa em relação ao texto original. Então, se no caso do romance nós tínhamos uma espécie de fanfic antes do tempo, né, uma continuação, uma ficção alternativa também, né, porque propunha um novo fim para essa personagem. Aqui, com o trio de dramaturgos, nós temos uma releitura. Então, algumas coisas vão ser mudadas, a história não vai mais passar na Inglaterra, ela vai passar na Escócia, e mais especificamente, numa ilha que já é conhecida por suas lendas locais. A peça vai se abrir com um primeiro momento em que há um encontro entre um anjo e um demônio, e que a jovem em questão, a jovem que vai ser seduzida pelo Lord Ruthven, vai se encontrar adormecida, e a gente não vai saber exatamente se essa primeira apresentação é de fato algo que está acontecendo ou se é uma espécie de pesadelo. Mas isso é importante porque essa introdução do tema do anjo e do demônio na narrativa vampírica vai ser retomada em outras versões da história do vampiro do Lord Ruthven, mas também em outras versões da mitologia vampírica, né? O Taglioni, cuja peça nós também vamos ter nessa antologia, também retoma essa figura do anjo, especificamente no começo da peça. Então, para além disso, o Nodier, o Geoffroy e o Carmouche também vão fazer a figura do Ruthven ser muito mais desenvolvida. Então nós o vemos muito em cena, nós vemos como ele causa sensações ambíguas nas personagens com ele interagem. Então, muito desses poderes sedutores, dessas características sedutores, desses poderes quase hipnóticos atribuídos ao vampiro, já estão ali nessa peça, que vai alcançar um imenso sucesso. Em suas memórias, Alexandre Dumas, por exemplo, conta que estava nessa noite de estreia, que sentou-se ao lado de Nodier e ficou completamente fascinado com essa história, a qual ele viria a reescrever uma versão também para o teatro, anos depois, junto com Auguste Maquis, em 1851. Uma longa peça que também muda o percurso de Ruthven, fazendo uma nova releitura, transferindo para a Espanha, e introduzindo uma personagem vampírica, que é uma das primeiras vampiras do teatro, que vai ajudar a vencer Ruthven. Então é um pouco como Mina Harker antes do tempo, que apesar de estar começando a passar por um processo de transformação vampírica, se une aos heróis para combater o grande vampiro, né? Então, isso em Alexandre Dumas. Mas voltando para o Nodier, isso para mostrar o impacto, né? Então, Nodier inspirou Dumas, inspirou o Taglioni, inspirou também o Planchet, que vai fazer a sua versão em literatura inglesa. E nesse ano de 1820 foi um verdadeiro frisson na França, porque várias outras peças saíram.
Então teve algumas peças que hoje se perderam, mas teve outras que são bem mais curtas, em formato vaudeville, que contam variações da narrativa de Ruthven, mas de forma muito mais concisa, muito mais engraçada, por vezes apagando o lado fantástico com uma solução realista no final, por vezes satirizando o vampiro. Então, dentre elas tem a comédia O Vampiro, de Martinet, o melodrama Qu'a débuté au vampire, né? Qu'a débuté é um nome de quem interpretava o vampiro, de Marc-Antoine Désaugiers, paródias do texto de Nodier, estreadas poucas semanas após a peça de Nodier. Naquele mesmo ano, teve mais 2 outras peças sobre vampiros que não tinham relação direta com o Nodier. Mas tudo isso mostra o quanto Ruthven estava na moda, o quanto os temas vampíricos estavam na moda. Então, só em 1820 nós temos 5 versões de Lord Ruthven e mais 2 outras peças de temática vampírica. O próprio Nodier vai voltar ao tema vampírico em outros textos, como Ismarra, ou Os Demônios da Noite, em 1821, ou Infernaliana, de 1823, para mostrar também como essa questão fica no seu imaginário, né? E tudo isso eu falo no prefácio expandido e ampliado da nova edição da Antologia do Vampiro. E está incluído na íntegra o texto Nodier. Outro texto que eu queria comentar é a peça do Eugène Scribe, também uma das 5 versões de Ruthven daquele mesmo ano. A peça do Scribe é também um vaudeville e estreia 2 dias após o Nodier. Então ela não tem uma influência direta. Ela já estava escrita quando estreou o texto do Nodier e ela também acaba mudando bastante. Tanto a história em relação ao que o Nodier criou, mas também em relação ao Polidori. Porque na versão do Scribe do Meleville, a história se passa na Hungria, que é considerada a terra natal do Drácula real, né? Então já vemos ali uma transposição da figura que originária do leste europeu havia migrado para a Europa Ocidental, e aqui ela retorna para o leste europeu. E o Scribe e Meleville, eles introduzem outras questões, como um triângulo amoroso. Nós temos 2 casais ali que se desencontram, sendo atrapalhados por Ruthven. Então não é mais a mesma estrutura da história original, já há muitos elementos novos. E o fim também questiona um pouquinho essa veracidade do fato de Ruthven ser ou não vampiro, o que torna também a peça bastante diferente e mostra o quanto esse tema dava margem para múltiplas interpretações nessa França romântica, nesse auge do romantismo francês, né? E que tanto se voltou ao tema do vampirismo. Como uma última curiosidade, Ruthven é de tal forma impactante no imaginário francês, né, tendo aparecido em todas essas peças que eu comentei, no romance do Cyprien Bérard, na peça do Alexandre Dumas, 30 anos depois, mas ele também é citado por Dumas no Conde de Monte Cristo. No próprio Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, há um momento em que a personagem do Conde, o próprio Conde, é comparado a Lord Ruthven como alguém que volta em busca de vingança, e ainda no romance de Dumas, a personagem Ruthven é falsamente atribuída a Lord Byron. Então isso mostra como os equívocos em torno do texto do Polidori ainda estavam em voga mesmo em 1844, que é o ano de publicação do Conde de Monte Cristo. E essas e várias outras anedotas estão presentes no prefácio. Então, com isso, a nossa proposta é mostrar como esse conto, criado por Polidori, a partir de um fragmento de Byron, publicado na França, resenhado por Nodier, retomado por Cyprien Bérard, recriado por Nodier,
por Escriba. Como tudo isso aconteceu, como esse fenômeno aconteceu, como isso impactou os outros países, chegou na Itália, chegou na Alemanha, chegou na Inglaterra. Como tudo isso está no nosso prefácio, como essas duas peças inéditas em português, em sua integralidade, né? A peça do Nodier ela já estava na primeira edição, mas a do Escriba é totalmente inédita, nunca foi publicada em português e vai estar nessa nova edição, na segunda edição ampliada do Vampiro, da Antologia do Vampiro de Polidori, que foi uma edição comemorativa de 200 anos e que agora ganha muitos acréscimos, até porque já bateu muitas metas estendidas.